A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, Shalom. Deus te abençoe. Continuamos com essa série sensacional sobre o domínio da graça, onde estamos estudando essa semana da imensurável, incalculável, inesgotável graça de Deus, os seus recursos transbordantes. Aqui em Romanos 6, versículo 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Estar debaixo da graça, meus irmãos, e não debaixo dos efeitos da queda. Desde a queda nós vemos o mal como mais forte. Esse é um sinal da carne. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte com aqueles cujo coração está firme nele. Isaías 26:3 diz que tu conservarás em perfeita paz, né? Aquele cuja mente, cujo coração está no Senhor. Então, esse conhecer a verdade e ser liberto, para finalmente compreender que todo o poder pertence a Deus e quem está no trono é o Senhor, até que isso tenha essa mudança de mente, essa metanoia, no grego arrependimento, onde vamos ver o pecado como menor do que o poder de Deus em nós para renunciá-lo. Oh, glória a Deus! Essa é a liberdade dos filhos de Deus, dizer não ao pecado. Amém, pessoal? Ser liberto do amor ao pecado e dos efeitos do pecado. Quando nós compreendemos, queridos e amados irmãos, que desde a queda os sentidos foram cegados, 2 Coríntios 4:4, o inimigo apareceu ali no jardim, através da serpente, e disse que se Adão pecasse, seus olhos seriam abertos. Na verdade, foram abertos para o engano. E hoje o homem vê como grande aquilo que é do inimigo, quando na verdade grande é aquilo que vem do Senhor. Você veja que isso é sofisma. Em 2 Coríntios capítulo 10 fala de sofismas e fortalezas mentais que criam imaginações. Então o homem ele vê, veja comigo, junto comigo, de uma maneira, e ele vai conseguir ver da maneira de Deus, com a ajuda de Deus. Vamos lá? Vamos juntos para ver da maneira de Deus? Isaías 55: e saia dos meus pensamentos e venha para os meus. Diz lá em Jeremias 33:3: clama a mim, eu te revelarei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Então os segredos ocultos, Salmo 114, para os amigos íntimos, o maná escondido. Meus irmãos, um tesouro escondido no campo. O homem não sabe que a terra está cheia da glória de Deus. Ele não tem olhos para ver, ele vê apenas 1%. Ele só vê o que o inimigo mostra. Então ele vê o pecado forte, ele vê a doença no corpo dele como forte, indestrutível. Saul via o gigante como forte, mas Davi, que andava com Deus, via Deus como forte. Então, desde a queda, o homem não vê a cura, ele vê a doença. Ele não vê a solução, ele vê o problema. Ele não vê a possibilidade de escapar, ele vê a prisão, a cadeia do vício, do pecado, a cadeia das dívidas, da depressão. Então ele para ali onde o inimigo mostra, e aquilo parece invencível, né? Faraó parecia invencível, ele era chamado Deus, e quando Moisés chegou ali, um homem simples, com Deus, prevaleceu, né? Você mais Deus igual a maioria, não há nada maior do que Deus em você, Cristo em nós, esperança da glória, Colossenses 1:7. Então, desde a queda, a gente vê o domínio do pecado e dos efeitos do pecado. O pecado passa a ser interessante, atraente e irresistível. E os efeitos do pecado? A falta, a angústia, a escassez, a doença, a morte. Tudo isso também junto. Na mesma maneira em que a gente vê o pecado como forte, a gente vê o fruto do pecado como forte. Isto é assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus, até que Deus abra os nossos olhos. Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo vai brilhando mais e mais. Na sua luz veremos a luz. Amém, pessoal? O que nós vemos é que à medida que a verdade vai nos libertando, nós começamos a compreender que forte é Deus. E Ele nos faz forte. Lá em Lucas 10:19, eis aí que vos dou poder sobre toda a força das trevas. Nada vos fará dano algum. Esse ver como grande, forte, invencível, o mal, ele é realmente algo que permeia a carne. No entanto, na dimensão do Espírito, a dimensão da glória, nós vemos a verdade que liberta. Ali começamos a ver que temos poder para curar enfermos, expulsar demônios,
pôr a mão sobre as pessoas, elas ficarem cheias do Espírito Santo, falarem em linguagem celestial, gerar um povo que larga o mundanismo, né? A idolatria, gerar discípulos que se entregam a Deus, né? Tomam sua cruz a cada dia, negam a sua carne, ficam na porta estreita. A possibilidade de gerar um povo fiel ao Senhor pela graça. Coisa linda, pessoal. Então, essa capacidade de estar sob os domínios não do pecado, mas da graça. É realmente o que nós sabemos que Deus tem. Quando Ele diz que nos deu uma vida abundante, transbordante lá no Calvário, essa vitória não ficou no Calvário, foi derramado no Pentecoste quando o Espírito Santo veio. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9, fala que o Espírito Santo nos foi dado para que nós saibamos tudo que temos recebido gratuitamente em Cristo. Então há uma vida transbordante, todas as áreas foram incluídas, né? Todas as áreas foram redimidas. Se pelo pecado de Adão vieram os efeitos da queda, Romanos 5,17, diz que em Cristo vem o reinar em vida. Eu e você estamos aprendendo que não é o tempo do domínio de Satanás, não é o tempo do domínio do pecado, nem dos efeitos do pecado. Esse é o tempo da igreja, do domínio da graça, aonde nós iremos reinar em vida, manifestar o reino de Deus, ajudar pessoas, acumular galardões para o reino do céu, ser rico para com Deus. Por isso você que está nessa série, diga: Senhor, abre os meus olhos com o colírio do Espírito, me dá um coração limpo cada vez mais, né? Lá em Mateus 5 diz: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. O perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. 1 João 4,18. Uma coisa pedi ao Senhor, que eu quero contemplar a formosura do Senhor. Salmo 27,4. Todos os dias junto com meus irmãos. Aqui o que nós estamos vendo, queridos preciosos irmãos, é que é uma vida que está sendo descortinada, a verdadeira vida, que Jesus na cruz do Calvário já venceu. Nós vemos tudo dando errado no visível, mas tudo isso que é já foi, e o que será também já foi. Jesus já venceu tudo, já curou todos os enfermos, libertou os cativos, deu possibilidade de arrependimento e salvação para todos, né? E quando nós percebemos e aproveitamos, não negligenciamos tão grande salvação, nós a recebemos. Em João 12 diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não posso afirmar que todos que ouvem essa mensagem são salvos. Isso seria da minha parte um absurdo, porque de acordo com a palavra de Deus há 4 tipos de solos. Não posso afirmar que todos que participam dos cultos, das lives são salvos. O que eu posso é ensinar o caminho da salvação, e aí cada um vai rejeitar ou aceitar. A Bíblia diz que aqueles que aceitarem os sinais seguirão os que creem. Então isso é muito individual. Lá em 1 João 5, do 11 ao 13, diz: essas coisas vos escrevo para que saibais que em Cristo temos a vida eterna. Então dá para como saber que temos a vida eterna. O Espírito testifica com o nosso Espírito. Ninguém poderá dizer para você se você é salvo ou não. Isso é entre você e Deus. A fé que tu tens é entre ti e Deus. Não podemos afirmar como pregadores aquela fé universalista que todos serão salvos, que todos vão para o céu, que todos que estão ouvindo são salvos. Eu não posso afirmar isso da minha parte, porque nem Jesus ganhou todos os seus ouvintes. Eu não posso saber qual que é terra boa, qual que é espinho. Não sei, eu não posso saber quem que está ouvindo aqui, que está realmente se arrependendo, quem não está. Eu não posso dizer quem que realmente está ouvindo essa palavra com a intenção de praticá-la. Lá em João 7,17 diz que a esse será revelado a doutrina de Deus. E enquanto eu trago esse estudo, os pássaros estão louvando a Deus lá, nas árvores aqui na frente. Coisa linda, né, pessoal? Testificando mesmo. Você viu que a hora que eu falei isso, os pássaros começaram a louvar, né? Então, você que está ouvindo essa palavra, eu só estou te ensinando o caminho da salvação, que em Cristo há salvação, há libertação, há uma vida abundante. Se você vai tomar posse ou não, a todos o Evangelho será pregado a toda criatura. Não sei quantos de vocês realmente estão recebendo, mas todos quanto receberam deles o poder de ser feitos filhos de Deus. Eu realmente espero, esse é o meu desejo, que, como Paulo falou, eu queria que todos vocês fossem como eu, né? Paulo falou isso quando estava ao chamado. Ele falou: eu queria que todos vocês fossem como eu, menos com essas algemas, né? Então, o que vemos, queridos preciosos irmãos, é que ensinar as pessoas o caminho da graça e da salvação, da vida transbordante, é uma oportunidade dada a todos. 1 Timóteo 2,4. Mas nem todos aproveitam.
Não sei quantos aproveitarão, espero que você seja um desses, em nome de Jesus.